Sentimos como se estivéssemos no comando da nossa própria mente, segurando o volante com confiança, acreditando que cada curva que fazemos é deliberada, racional e escolhida por nós. Narramos nossas vidas como se fôssemos os autores de cada frase, os arquitetos de cada decisão. No entanto, com o mínimo momento de introspecção honesta, algo perturbador começa a emergir. Percebemos impulsos que surgem antes do pensamento, emoções que sequestram a razão, padrões que se repetem com precisão mecânica. Começamos a perceber que o que chamamos de escolha é muitas vezes reação. O que chamamos de identidade é muitas vezes condicionamento. O que chamamos de vontade pode ser pouco mais do que o painel visível de um vasto sistema interno que opera muito além da nossa consciência. É como se estivéssemos olhando para uma tela elegante, observando nossos pensamentos deslizarem por ela, sem perceber que, sob essa superfície, corre um sistema operacional imensamente complexo. Camadas e mais camadas de código escritas muito antes de aprendermos a falar. Sob esse software, encontra-se um hardware moldado pela biologia, memória, ancestralidade, traumas, mitos e cultura. E nós, na maioria das vezes, não somos os engenheiros dessa máquina. Somos passageiros convencidos de que somos os pilotos. Se não tentarmos compreender esse sistema de navegação interno, como ele nos direciona a certas pessoas, como nos conduz aos mesmos argumentos, como silenciosamente nos arrasta para a autossabotagem ou a ambição cega, corremos o risco de viver uma vida guiada por algoritmos invisíveis. Podemos alcançar o sucesso e ainda assim nos sentirmos vazios. Podemos amar e ainda assim nos sentirmos desconectados. Podemos nos esforçar incessantemente e jamais entender por que a plenitude permanece fora de nosso alcance. O perigo não está em termos um inconsciente. O perigo está em ignorá-lo. Poucas mentes na era moderna ousaram mergulhar nessa engrenagem oculta com tanta coragem e intensidade quanto Carl Jung. Ele não se limitou a teorizar sobre o inconsciente a partir de uma distância acadêmica segura. Ele adentrou esse inconsciente. Ele o confrontou. Ele permitiu que o desestabilizasse, o transformasse e, por fim, remodelasse o próprio panorama da psicologia. Mas antes de se tornar o explorador da psique, Jung era um menino que vivia na tranquila vila suíça de Keswil, em 1875, nascido em circunstâncias que moldariam profundamente seu mundo interior. Seu pai era um pastor rural, intelectualmente inclinado, mas com dificuldades financeiras, preso à doutrina religiosa, mas atormentado por dúvidas em segredo. Sua mãe, Emily Jung, era uma presença muito mais enigmática, deprimida, retraída e, segundo o próprio Jung, dotada de uma estranha dualidade. Às vezes parecia centrada e maternal, e outras vezes distante, quase como se habitasse outra personalidade completamente diferente. Para uma criança sensível e introspectiva, esse ambiente era terreno, fértil, para a observação psicológica. Jung cresceu com a profunda consciência de que os adultos não eram tão estáveis ou coerentes quanto aparentavam. Ele pressentia rachaduras sob suas aparências, sentia contradições em suas palavras e, por se sentir frequentemente sozinho, incompreendido ou emocionalmente desconectado, retraía-se para o seu interior. O isolamento tornou-se seu laboratório. Quando criança, Jung se dedicava profundamente a brincadeiras imaginativas, não apenas como entretenimento, mas como um método de explorar realidades internas. Ele construía rituais, criava objetos secretos imbuídos de significado simbólico, vivenciava fantasias internas vívidas que confundiam a linha entre imaginação e revelação. Enquanto outras crianças brincavam em grupo, Jung frequentemente vagava em solidão,
observando a natureza, estudando seus próprios pensamentos e analisando o comportamento dos adultos ao seu redor. A escola, porém, era um campo de batalha diferente. Jung enfrentou grandes dificuldades em seus primeiros anos acadêmicos. A estrutura rígida, as exigências externas, a sensação de ser forçado a se encaixar em um molde, tudo isso entrava em conflito com seu temperamento introspectivo. Em certo momento, ele começou a ter desmaios tão severos que o impediam de frequentar as aulas. Somente mais tarde ele perceberia que esses episódios não eram puramente físicos, mas psicossomáticos, uma rebelião do corpo contra a pressão psicológica. Foi um momento crucial. Quando seu pai expressou profunda preocupação de que Jung pudesse se tornar incompetente, algo mudou. Os desmaios cessaram quase instantaneamente assim que Jung reconheceu a origem psicológica do sintoma. Esse confronto precoce com o poder do inconsciente deixou uma marca permanente. Ele havia descoberto em primeira mão que a mente podia gerar sintomas físicos, que forças invisíveis podiam se sobrepor à intenção consciente. E talvez ainda mais importante, ele descobriu que a consciência podia interromper essas forças. À medida que a adolescência amadurecia e se transformava em uma fome intelectual, Jung dedicou-se intensamente aos estudos. Devorou filosofia, teologia, mitologia e textos científicos. Não se limitava mais a observar a própria mente, buscava uma estrutura para compreendê-la. Contudo, apesar da vocação religiosa de seu pai, Jung se mostrava cético em relação à fé institucional. Não rejeitava a espiritualidade, mas sim o dogma. Buscava algo mais e profundo do que a crença herdada. A medicina tornou-se o caminho que ele escolheu, não por ser prestigiosa, mas por lhe oferecer acesso aos mistérios da condição humana. Na Universidade de Basileia e, mais tarde, na Universidade de Zurique, Jung mergulhou na psiquiatria numa época em que o campo ainda estava em seus primórdios. As doenças mentais eram pouco compreendidas e, muitas vezes, tratadas com internação em vez de compreensão. Trabalhando com Eugen Bleuler no Hospital Psiquiátrico de Burghölzli, Jung deparou-se com pacientes cujos sintomas eram descartados como loucura. No entanto, Jung os ouvia de forma diferente. Ele percebia padrões em sua fala, temas simbólicos em seus delírios e estruturas emocionais subjacentes à sua fragmentação. Começou a suspeitar que a psicose não era um caos aleatório, mas sim um simbolismo exagerado, um significado expresso de forma distorcida. Essa intuição se tornaria posteriormente fundamental para sua teoria do inconsciente. À medida que Jung crescia, ele inevitavelmente cruzou o caminho da força psicológica mais dominante da época, Sigmund Freud. Quando se encontraram em 1907, algo eletrizante aconteceu. A primeira conversa entre eles durou 13 horas ininterruptas. Freud, já uma figura imponente na psicanálise, reconheceu em Jung um sucessor brilhante e promissor. Jung, por sua vez, viu em Freud um pioneiro que ousou confrontar os impulsos ocultos da psique humana. A aliança entre eles era intensa, intelectual, quase mítica. Analisavam os sonhos um do outro. Viajavam juntos, davam palestras juntos, debatiam teorias até altas horas da noite. Freud, mais velho e mais consagrado, tratava Jung por vezes como um protegido predileto, talvez até como um filho espiritual. Mas por trás da admiração fervilhava tensão. O modelo de Freud centrava-se principalmente na sexualidade como força motriz do inconsciente. Jung concordava que a sexualidade era poderosa, mas pressentia algo mais amplo em jogo. Ele observou que mitos, símbolos, religião e padrões arquetípicos surgiam em diversas culturas de maneiras que transcendiam a repressão pessoal. Acreditava que o inconsciente não era meramente um depósito de desejos proibidos,
mas sim um reservatório vivo de imagens universais e estruturas psíquicas herdadas. Para Freud, isso era heresia. Para Jung, isso era inevitável. A ruptura entre eles não foi apenas profissional, foi psicológica. Jung foi forçado ao isolamento mais uma vez. Expulso do movimento psicanalítico dominante, ele enfrentou não apenas críticas públicas, mas também um colapso interno. Questionou a própria sanidade. Experimentou visões e fantasias avassaladoras. Temia estar sucumbindo à psicose. No entanto, em vez de suprimir essas experiências, Jung fez algo radical. Ele entrou neles deliberadamente. Ele iniciou o que mais tarde chamou de seu confronto com o inconsciente. Durante anos, documentou diálogos internos vívidos, visões oníricas e encontros simbólicos. Pintou-os, escreveu sobre eles. Deixou que se desenrolassem sem censura. Esse período, registrado no que mais tarde seria conhecido como o Livro Vermelho, não foi uma fuga para a loucura, mas uma descida estruturada às profundezas de sua própria psique. Ele descobriu arquétipos, a sombra, a anima, o ancião sábio, o herói. Ele percebeu que essas figuras não eram invenções pessoais, mas estruturas recorrentes enraizadas no inconsciente coletivo, uma herança psicológica compartilhada pela humanidade. Este era o sistema de navegação dele. E através dessa descida, Jung emergiu não fragmentado, mas transformado. Ele compreendeu que não somos meramente indivíduos moldados pela infância e pelo instinto. Somos participantes de uma vasta rede simbólica que se estende por mitos, história e cultura. Nossos sonhos não são aleatórios. Nossos medos não são isolados. Nossos conflitos internos ecoam padrões ancestrais. O banco do motorista que acreditávamos ocupar é muito mais complexo. Não estamos apenas nos direcionando para objetivos pessoais. Estamos encenando dramas arquetípicos. Estamos lutando contra as sombras herdadas da família, da sociedade e da própria humanidade. Estamos navegando por um terreno mitológico disfarçado de vida moderna. A vida de Jung não foi apenas a biografia de um psicólogo, foi um mapa do que se torna possível quando um ser humano ousa examinar os mecanismos subjacentes à consciência. A questão agora se torna inevitável. Você está no controle da sua vida? Ou você está seguindo rotas programadas muito antes de você ter consciência suficiente para questioná-las? Porque, enquanto você não mergulhar no seu próprio inconsciente, enquanto não confrontar o software oculto que guia suas reações, seus relacionamentos, suas ambições, você pode continuar viajando de forma convincente, mas não conscientemente. E como Jung descobriu, a jornada mais perigosa não é aquela feita às cegas pelo mundo. É aquela que se toma de forma cega, por dentro. O que começou como a admiração entre Jung e Freud evoluiu gradualmente para algo muito mais carregado de psicologia. Freud, já consagrado como a autoridade fundadora da psicanálise, via em Jung não apenas um colaborador brilhante, mas um sucessor, talvez até mesmo o herdeiro intelectual que levaria seu legado adiante. Jung, mais jovem e em ascensão meteórica, admirava Freud profundamente, mas também sentia o peso sutil da expectativa. A relação entre eles não era mais meramente colegial, emocional, de uma dinâmica pai-filho ou professor-aluno. Inicialmente, essa dinâmica alimentou a conexão entre eles. Freud oferecia reconhecimento, influência e estímulo intelectual. Jung, por sua vez, oferecia inovação, energia e expansão. Analisavam sonhos juntos, trocavam correspondências frequentes e viajavam pela Europa e América apresentando ideias psicanalíticas a plateias ávidas. Para observadores externos, pareciam unidos, dois pioneiros reformulando a compreensão da mente humana. Mas,
Por baixo da superfície, fissuras estavam se formando. A abordagem de Freud, fortemente baseada na sexualidade como principal motor do comportamento inconsciente, parecia cada vez mais incompleta para Jung. Jung respeitava a genialidade de Freud, mas pressentia que a psique continha forças muito mais antigas e simbólicas do que a mera repressão pessoal. Mitologia, religião, imagens arquetípicas. Esses elementos fascinavam Jung. Ele observava padrões em seus pacientes que não podiam ser explicados apenas por traumas de infância ou conflitos sexuais. Freud, por outro lado, temia o misticismo. Ele buscava assegurar o status da psicologia como disciplina científica, desconfiando de tudo que pudesse parecer metafísico. Para ele, a perspectiva ampliada de Jung ameaçava diluir o rigor da psicanálise. As divergências se intensificaram. As cartas se tornaram mais ásperas. As interpretações divergiram. A crescente independência de Jung, intelectual e profissionalmente, foi interpretada por Freud como rebeldia. E para Jung, permanecer subordinado significava sufocar sua própria visão em desenvolvimento. Em 1913, a ruptura tornou-se irreversível. A ruptura não foi apenas profissional, foi profundamente pessoal. Para Jung, perder Freud significou perder um mentor, um aliado e uma figura paterna. Isso o forçou ao isolamento mais uma vez. Um isolamento que o levaria a um dos períodos psicologicamente mais turbulentos de sua vida. Entre aproximadamente 1913 Jung e passou 1918, pelo que muitos descreveram como uma crise psicológica da meia-idade. Ele experimentou visões interiores intensas, fantasias vívidas e imagens simbólicas avassaladoras. Por vezes, temia estar enlouquecendo. A estabilidade de sua identidade parecia se dissolver. Mas em vez de fugir dessa instabilidade, Jung fez algo radical. Entrou nela intencionalmente. Ele permitiu que o inconsciente se manifestasse. Ele registrava sonhos, pintava imagens simbólicas, dialogava com figuras interiores que surgiam em sua imaginação. Tratava sua psique não como algo a ser suprimido, mas como um terreno a ser explorado. O que externamente parecia um colapso era, internamente, um confronto. Esse período de turbulência psicológica se cristalizaria posteriormente na base de sua estrutura teórica independente. O Livro Vermelho, embora inédito por décadas, documentou sua imersão em paisagens simbólicas povoadas por personagens arquetípicos, figuras que mais tarde moldariam suas ideias mais influentes. Desse crisol emergiu a visão madura de Jung sobre a psique. Em sua essência, a obra de Jung centrou-se em um objetivo singular: compreender a estrutura completa da psique humana e desenvolver métodos pelos quais seus componentes fragmentados pudessem ser integrados em um todo. Para Jung, a saúde psicológica não era meramente a ausência de neurose. Era a integração consciente das muitas partes que compõem a personalidade total. Na concepção de Jung, a psique refere-se à personalidade completa do indivíduo, a totalidade de pensamentos, emoções, impulsos, memórias e comportamentos, tanto conscientes quanto inconscientes. Ela não se divide entre bom e mal, nem se reduz a pulsões singulares. É um sistema vivo de tensões, opostos e potenciais, e a tarefa fundamental da vida humana, argumentava Jung, é a individuação, o processo de se tornar plenamente si mesmo. A individuação não significa inflação do ego, não significa egocentrismo ou isolamento. Significa tornar consciente o que antes era inconsciente, integrar elementos da sombra, reconciliar opostos internos e alinhar-se com o centro organizador mais profundo da psique, o si mesmo. Como Jung escreveu, a tarefa do homem é tomar consciência do conteúdo que emerge do inconsciente.
Pelo que podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Para Jung, consciência e inconsciência existem em constante interação. A mente consciente, nossa percepção imediata, nosso senso de eu, é apenas uma pequena porção da psique total. Abaixo dela reside um vasto reino inconsciente, moldando preferências, medos, talentos, atrações e padrões de maneiras que raramente percebemos. Grande parte de quem realmente somos reside abaixo da superfície. Podemos acreditar que escolhemos nossos parceiros livremente, mas nos vemos repetindo dinâmicas relacionais semelhantes. Podemos pensar que não gostamos de certas características nos outros, apenas para descobrir que elas refletem qualidades que rejeitamos em nós mesmos. Podemos buscar carreiras ou ambições que satisfaçam o ego, enquanto sentimos um vazio inexplicável, porque o nosso eu mais profundo permanece inexpresso. Para compreender esse mecanismo oculto, Jung propôs um modelo estrutural da psique composto por 3 camadas principais: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A consciência é o domínio da percepção imediata. Inclui percepções, pensamentos, decisões e o ego, o centro organizador da identidade consciente. O ego nos diz quem acreditamos ser. Ele constrói a coerência narrativa. Ele filtra a experiência. Mas o ego não é tudo. Abaixo da consciência encontra-se o inconsciente pessoal. Essa camada contém memórias esquecidas, experiências reprimidas, emoções não resolvidas e potenciais latentes únicos a cada indivíduo. Abriga complexos, conjuntos de associações carregadas de emoção, formadas em torno de experiências significativas. Podem influenciar o comportamento de forma drástica, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Por exemplo, uma pessoa com complexo de rejeição pode interpretar sinais sociais neutros como desprezo. Uma pessoa com complexo de poder pode compensar em excesso de maneiras sutis. Esses padrões parecem automáticos porque estão enraizados em material inconsciente, mas ainda mais profundo reside o inconsciente coletivo, um conceito que distinguiu Jung nitidamente de Freud. O inconsciente coletivo não é memória pessoal. É uma estrutura psíquica herdada. Consiste em arquétipos, padrões simbólicos universais compartilhados por toda a humanidade. Esses arquétipos se manifestam em mitos, sonhos, religiões e narrativas em diferentes culturas e épocas. O herói, a mãe, a sombra, o velho sábio, o trapaceiro. Essas figuras não são aprendidas conscientemente. Elas surgem espontaneamente em sonhos e na expressão criativa. Representam padrões estruturais da experiência humana, incorporados à nossa herança psicológica. O arquétipo da sombra, por exemplo, representa os aspectos rejeitados da personalidade, as características que negamos ou reprimimos. Não é inerentemente má. É simplesmente tudo aquilo com que o ego se recusa a se identificar. Quando não integrada, a sombra é projetada para fora. Vemos nos outros o que não toleramos em nós mesmos. A individuação exige o confronto com a sombra. De forma semelhante, Jung descreveu a ânima e o ânimos, o feminino interior nos homens e o masculino interior nas mulheres, como pontes arquetípicas para um material inconsciente mais profundo. A integração desses aspectos promove o equilíbrio psicológico e a vitalidade criativa. No centro de toda essa estrutura está o si mesmo, que não deve ser confundido com o ego. O si mesmo é o princípio organizador da psique total, o arquétipo da totalidade. Ele representa a integração de elementos conscientes e inconscientes em uma totalidade coerente. A individuação é o alinhamento gradual do ego com o si mesmo. Esse processo não é linear.
Frequentemente envolve crises, reviravoltas na meia-idade, desilusão existencial, sonhos simbólicos, colapso emocional. Essas experiências costumam sinalizar que a psique exige integração. O colapso de Jung, após sua separação de Freud, não foi mera instabilidade pessoal. Foi um processo de individuação em movimento. As estruturas que antes o definiam ruíram. Ele foi forçado a reconstruir-se a partir de fundamentos mais profundos. Questão que surge do modelo de Jung é profundamente pessoal. Quanta da sua vida é governada por complexos inconscientes? Com que frequência você reage a partir de sua sombra, em vez de responder com consciência? Seus objetivos estão alinhados com seu eu autêntico ou com expectativas herdadas e medos não examinados? Sem consciência, somos guiados por forças internas que não compreendemos. Repetimos padrões, projetamos, racionalizamos. Com conscientização, a integração torna-se possível. A individuação não elimina o conflito, ela o transforma em diálogo. Não dissipa a escuridão, ela a ilumina. Não promete conforto, ela promete autenticidade. E a autenticidade, na visão de Jung, não é opcional. É o próprio propósito do desenvolvimento psicológico. Tomar consciência do que era inconsciente. Integrar o que estava fragmentado. Acender a luz na escuridão. Esse é o trabalho. Não apenas viver, mas tornar-se. Padrões simbólicos, significativos, surgiam nos sonhos e fantasias de pacientes haviam sido expostos aos mitos, religiões ou histórias que continham essas mesmas imagens. Ele encontrou serpentes enroladas em árvores, crianças divinas emergindo da escuridão, anciãos sábios oferecendo orientação, duplos sombrios ameaçando o sonhador, inundações apocalípticas, casamentos sagrados entre opostos, símbolos que ecoavam por culturas separadas por oceanos e séculos. Essas não foram coincidências aleatórias. Jung concluiu que, abaixo do inconsciente pessoal, abaixo das memórias esquecidas e das emoções reprimidas, existia uma camada mais profunda, estruturada não pela biografia individual, mas pela herança psíquica compartilhada pela humanidade. Esse era o inconsciente coletivo, um reservatório de padrões arquetípicos que moldam a percepção, a emoção, a imaginação e o significado. Os arquétipos não são imagens específicas, são princípios organizadores. O arquétipo do herói, por exemplo, não dita uma única história, mas se expressa através de inúmeras narrativas. Gilgamesh, Hércules, Cristo, Buda, protagonistas do cinema moderno. O arquétipo da mãe aparece em deusas nutridoras, figuras protetoras, bruxas devoradoras, até mesmo no simbolismo da própria terra. Esses padrões se repetem porque são tendências estruturais da psique. Elas são pré-existentes à experiência individual. O inconsciente coletivo não é aprendido, ele é ativado. Assim como o corpo se desenvolve de acordo com projetos genéticos, a psique se desdobra de acordo com potenciais arquetípicos. Sob certas pressões emocionais ou de desenvolvimento, esses arquétipos se constelam, ou seja, são energizados e moldam a percepção e o comportamento. Quando alguém se apaixona, o arquétipo ânima ou ânimos pode ser ativado, projetando qualidades idealizadas em outra pessoa. Quando alguém entra na meia-idade e sente um impulso inexplicável em direção a significado, espiritualidade ou criatividade, o arquétipo do self pode estar emergindo. Quando um conflito irrompe de forma irracional e intensa, a sombra pode estar exigindo reconhecimento. O problema é que a maior parte disso acontece inconscientemente. Acreditamos que estamos tomando decisões racionais. Acreditamos que nossos julgamentos são objetivos. No entanto, abaixo da consciência,
Padrões arquetípicos estruturam nossas reações, atrações, medos e ambições. O modelo de Jung implica algo perturbador, mas libertador. Somos muito menos autônomos do que supomos, até nos tornarmos conscientes. O ego, situado no centro da consciência, constrói uma narrativa de identidade. Ele diz: "Este sou eu." Organiza a memória em continuidade, protege a autoestima, mas ao fazê-lo, precisa excluir o que não se encaixa na história. Esses elementos excluídos não desaparecem. Elas mergulham no inconsciente pessoal e se tornam matéria-prima das sombras. A persona, por sua vez, é a máscara social, a face adaptativa que apresentamos para lidar com papéis e expectativas. Ela é necessária. Sem a persona, não conseguiríamos funcionar em sociedade. Mas quando nos identificamos demais com ela, quando acreditamos que a máscara representa a totalidade do nosso eu, nos distanciamos da nossa natureza mais profunda. Uma pessoa que se identifica inteiramente com seu papel profissional pode sentir um vazio quando esse papel desmorona. Uma pessoa que se orgulha de sua bondade pode reprimir a raiva até que ela exploda de forma destrutiva. Uma pessoa que se considera racional pode rejeitar a profundidade emocional e se tornar espiritualmente empobrecida. A persona protege, mas também aprisiona. Por trás dela, a sombra se acumula. Jung alertou que tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer se manifestará indiretamente. A agressão não reconhecida pode aparecer como hostilidade passiva. A vulnerabilidade negada pode aparecer como arrogância. O desejo reprimido pode aparecer como julgamento moralista dos outros. A projeção é o mecanismo pelo qual isso ocorre. Encontramos nos outros aquilo que não toleramos em nós mesmos. A característica que mais nos irrita muitas vezes reflete partes rejeitadas da nossa própria psique. A indignação moral que sentimos pode ser uma defesa inconsciente contra uma contradição interna. Enquanto não retirarmos as projeções e não integrarmos o material de sombra, permaneceremos fragmentados. Essa fragmentação cria tensão interna. O ego tenta manter o controle, filtrando a experiência para preservar a identidade. Mas o inconsciente pressiona para cima, buscando expressão. Surgem sintomas: ansiedade, depressão, insatisfação inexplicável. A vida pode parecer sem rumo, repetitiva ou estranhamente vazia. A individuação começa quando reconhecemos que o ego não é o senhor da psique, mas apenas uma parte dela. O objetivo não é dissolver o ego, mas realinhá-lo. Quando Jung falava de totalidade, não se referia à perfeição, mas sim à integração. O ego precisa dialogar com o inconsciente. A sombra deve ser confrontada, não eliminada. As energias arquetípicas devem ser reconhecidas, não encenadas cegamente. A análise dos sonhos foi uma das principais ferramentas de Jung para acessar esse diálogo. Ele acreditava que os sonhos são produções espontâneas do inconsciente, compensando desequilíbrios da consciência. Se o ego se infla, os sonhos podem humilhá-lo. Se o ego se torna rígido, os sonhos podem introduzir imagens caóticas para desestabilizar a certeza. Os símbolos fazem a ponte entre o consciente e o inconsciente. Ao contrário dos signos, que possuem significados fixos, os símbolos carregam múltiplas camadas de significado. Uma cobra em um sonho pode representar perigo, transformação, instinto, cura ou despertar espiritual, dependendo do contexto. Os símbolos convidam à interpretação em vez de exigi-la. A imaginação ativa, outro método junguiano, envolvia o engajamento consciente com imagens inconscientes. Em vez de suprimir a fantasia, Jung encorajava os indivíduos a dialogar com figuras internas, desenhá-las, escrever sobre elas e explorar suas mensagens.
Esse processo permite que o material inconsciente se torne consciente sem sobrecarregar o ego. Com o tempo, através do confronto e da integração, o ego se alinha mais estreitamente com o si mesmo, o arquétipo da totalidade. O si mesmo representa a totalidade psicológica. É frequentemente simbolizado por mandalas, círculos, geometrias sagradas, imagens de plenitude. Quando o ego está em conflito com o si mesmo, a vida parece desalinhada. Quando o ego coopera com si mesmo, o significado emerge. Na perspectiva de Jung, o significado não é imposto de fora. Ele surge do alinhamento entre a vida consciente e o propósito inconsciente. Muitas crises na vida, insatisfação na carreira, colapso nos relacionamentos, ansiedade existencial, são sintomas de desalinhamento. A persona pode estar prosperando, enquanto o eu está definhando. O ego pode ser bem-sucedido, enquanto a alma está fragmentada. Jung observou que a meia-idade muitas vezes marca as ambições que antes alimentavam a identidade perdem sua força. O sucesso externo já não compensa o vazio interior. Os sonhos se intensificam. Surgem perguntas. Quem sou eu, além dos meus papéis? O que negligenciei? O que anseia emergir agora? Se ignorado, esse ponto de virada pode se manifestar como depressão ou inquietação. Se vivenciado conscientemente, torna-se a porta de entrada para a individuação. A tensão entre opostos é central no pensamento de Jung. Consciência versus inconsciência. Persona versus sombra. Princípios masculinos versus femininos. Racionalidade versus instinto. Ordem versus caos. O crescimento psicológico não elimina a tensão, ele a mantém. Jung acreditava que na tensão dos opostos emerge uma função transcendente, uma terceira posição que reconcilia o conflito. Isso não é um compromisso, mas sim uma transformação. Do conflito entre racionalidade e emoção pode surgir a sabedoria. Da tensão entre independência e intimidade pode surgir um relacionamento. Do confronto com a ansiedade da morte pode surgir uma vida autêntica. Sem consciência, somos levados por correntes arquetípicas. Com consciência, participamos da construção do nosso destino. A exploração que Jung fez de sua própria psique durante sua crise demonstrou isso. Em vez de patologizar suas visões, ele as estudou. Em vez de suprimir as imagens simbólicas, ele as documentou. O resultado não foi loucura, mas inovação teórica. Suas ideias reformularam a psicologia. O inconsciente não é meramente um repositório de traumas. É uma força criativa, dinâmica e compensatória. Contém sombras e potencial. Abriga tanto perigos quanto tesouros. Ignorá-lo é viver uma vida pela metade. Enfrentá-lo é arriscar a instabilidade, mas também descobrir profundidade. O sistema de navegação dentro de nós é vasto, complexo e ancestral. O ego vê apenas o painel de instrumentos. Abaixo dele operam camadas de estrutura herdada, lógica simbólica, memória emocional e impulso arquetípico. Tentarmos compreender esse sistema, como ele molda a percepção, como direciona a atração e a aversão, como cria padrões repetitivos, nós nos desviamos do caminho. Repetimos os mesmos padrões, projetamos. Se tentarmos compreendê-lo, iniciaremos o processo de individuação. Este trabalho é para a vida toda. Não há um estado final de conclusão. A psique evolui. Novo material sombrio emerge. Arquétipos se constelam em diferentes estágios da vida. O si mesmo chama o ego para um maior alinhamento, mas a direção muda. Em vez de sermos guiados inconscientemente, tornamo-nos responsivos conscientemente. Em vez de reagirmos movidos por complexos, observamo-los. Em vez de projetarmos a sombra para fora, a recuperamos. E ao fazê-lo, acendemos a luz na escuridão,
não a apagando, mas integrando-a. A psique não é uma máquina para ser controlada. É um sistema vivo com o qual se pode interagir. Tomar consciência de suas profundezas não é meramente um trabalho psicológico. É um trabalho existencial. Para Jung, essa era a verdadeira tarefa da vida humana. Não para conquistar o mundo, mas para explorar o interior e retornar transformado. Gostamos de acreditar que somos os autores conscientes de nossas vidas. Imaginamo-nos firmemente no comando de nossa própria mente, com as mãos no volante, escolhendo nossa direção com clareza deliberada. Dizemos a nós mesmos que nossas decisões são racionais, nossas preferências autênticas, nossas reações justificadas. Mas se pararmos, verdadeiramente pararmos e observarmos nossos movimentos internos com brutal honestidade, algo perturbador começa a emergir. Percebemos que muito do que chamamos de escolha é reação. Muito do que chamamos de identidade é adaptação. E muito do que chamamos de livre-arbítrio é simplesmente a execução de programas que não escrevemos conscientemente. É como se estivéssemos dirigindo um veículo sofisticado equipado com um sistema de navegação avançado. Um sistema que vem calculando rotas silenciosamente muito antes de termos consciência do destino. Vemos a tela, ouvimos as instruções, mas não vemos o código. Não vemos a arquitetura por trás da interface. Não vemos os dados acumulados que influenciam o caminho sugerido. E se nunca questionarmos isso, nunca investigarmos como funciona, por que escolhe certas rotas, por que evita outras, podemos passar a vida inteira viajando para destinos que nunca foram realmente nossos. Carl Jung dedicou sua vida a mapear esse sistema de navegação oculto. Ele não abordava a psique como um mecanismo plano de estímulo e resposta. Abordava-a como um ecossistema vivo, simbólico e dinâmico. Acreditava que, abaixo da nossa consciência, existe um vasto terreno, antigo, estratificado e autônomo. E a menos que nos esforcemos para descer a esse terreno, para compreender suas estruturas e forças, permanecemos passageiros confundidos com condutores. A infância de Jung prenunciou suas explorações posteriores. Nascido em 1875 em Kessville, Suíça, ele cresceu em um lar marcado por tensões e contradições. Seu pai, Paul Jung, era um pastor rural, intelectualmente sério, emocionalmente abalado e em conflito com sua fé. Sua mãe, Emily, era complexa, imprevisível e propensa a episódios que confundiam a linha divisória entre experiência espiritual e perturbação psicológica. Jung a descreveria mais tarde como tendo duas personalidades, uma comum e outra misteriosa, como se habitada por algo mais antigo e sombrio. Quando criança, Jung se retraía para o seu interior. Ele era introvertido a ponto de se isolar. Construía mundos internos elaborados. Brincava sozinho por horas, criando jogos simbólicos e rituais particulares. Observava os adultos com uma seriedade penetrante, como se estudasse uma espécie na qual não confiava totalmente. A escola era difícil. Desmaiava de ansiedade. Resistia às estruturas rígidas que lhe eram impostas. Mas, em algum lugar dentro dessa resistência, um intelecto poderoso estava se formando. Um intelecto que, eventualmente, se voltaria para o interior com a mesma intensidade que antes dedicava ao mundo ao seu redor. Ele escolheu a medicina em vez da teologia, talvez pressentindo que sua vocação não estava em pregar doutrinas, mas em explorar o interior do ser humano. Na Universidade de Zurique, especializou-se em psiquiatria, trabalhando eventualmente com Eugen Bleuler, uma figura proeminente nos primórdios da pesquisa psiquiátrica. Lá, Jung encontrou pacientes que sofriam de psicose, indivíduos cujas realidades estavam fragmentadas, cujos mundos interiores haviam se sobreposto às suas vidas exteriores.
Em vez de descartar suas expressões simbólicas como delírios sem sentido, Jung ficou fascinado. Ele pressentiu que, por baixo do caos, existiam padrões. Em breve, ele conheceria Sigmund Freud. O primeiro encontro deles durou 13 horas. Freud, já uma força intelectual consagrada, viu em Jung um sucessor brilhante. Jung viu em Freud tanto mentor quanto figura paterna. A colaboração entre eles foi intensa. Analisaram sonhos, debateram teorias, viajaram e deram palestras juntos. Mas por trás da admiração havia tensão. Freud abordava o inconsciente principalmente através da sexualidade e da repressão. Jung sentia que essa redução era insuficiente. Ele pressentia algo mais amplo, mais antigo, mais mítico, operando sob a superfície da mente humana. Com o tempo, as diferenças entre eles romperam o relacionamento. Em 1913, eles se separaram. O que se seguiu não foi um triunfo imediato para Jung, mas uma crise psicológica. Ele entrou no que mais tarde descreveu como um confronto com o inconsciente. Experimentou visões vívidas, fantasias simbólicas, diálogos internos com figuras que pareciam autônomas. Em vez de suprimir ou patologizar essas experiências, ele as estudou. Registrou-as meticulosamente no que mais tarde ficaria conhecido como o Livro Vermelho. Ele mergulhou voluntariamente em sua própria psique, não para escapar da realidade, mas para mapeá-la. Dessa descida emergiu seu modelo maduro da psique. Em seu nível mais fundamental, Jung dividiu a psique em 3 domínios: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A consciência é o domínio que conhecemos. É onde reside o ego, o centro da nossa percepção imediata, o organizador da nossa identidade narrativa. O ego nos diz quem somos, ele cria continuidade, ele seleciona quais memórias enfatizar e quais minimizar. Ele constrói uma persona. A máscara Apresentamos social ao mundo que a persona não é inerentemente falsa. Ela é necessária, permite-nos funcionar em sociedade, mas é seletiva, é construída. Enfatiza características que se alinham com a aprovação e suprime aquelas que ameaçam a aceitação. Nem tudo que o ego rejeita desaparece, ele desce. Abaixo da consciência reside o inconsciente pessoal, um repositório de memórias esquecidas, emoções reprimidas e impulsos negados. Ali residem as experiências dolorosas, vergonhosas ou contraditórias demais para o ego incluir em sua narrativa. Mas Jung foi além. Ele propôs a existência do inconsciente coletivo, uma camada herdada da psique que contém padrões universais que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos não são aprendidos culturalmente. São predisposições estruturais inerentes a nós. Eles se manifestam em mitos, sonhos, símbolos religiosos e literatura, em civilizações que nunca se encontraram. O herói, a mãe, o trapaceiro, o velho sábio, a sombra. A sombra é a mais perturbadora. Representa a totalidade das características que nos recusamos a reconhecer como nossas. Não apenas o que é moralmente questionável, mas também o que contradiz nossa autoimagem. Se você se vê como gentil, sua agressividade se esconde na sombra. Se você se vê como forte, sua vulnerabilidade se refugia lá. Se você se orgulha da sua racionalidade, seu caos emocional se esconde nas profundezas dela. A sombra não desaparece por ser ignorada. A influência vem de baixo. A projeção torna-se seu mecanismo. Acusamos os outros de características que não conseguimos admitir em nós mesmos. Sentimos um ódio irracional por indivíduos que refletem nossos impulsos rejeitados. Idolatramos qualidades nos outros que secretamente desejamos incorporar. A individuação, processo que Jung considerava a tarefa central da vida,
é a integração gradual desses conteúdos inconscientes na consciência. Isso exige honestidade radical. Isso exige a disposição de descer a escadaria até o porão da psique e confrontar o que lá reside. A maioria das pessoas recua, eles preferem o conforto da persona. Mas a sombra não integrada se torna mais intensa. Ela se manifesta como neurose, autossabotagem, insatisfação crônica. Ela perturba relacionamentos. Ela distorce a percepção. Integrar a sombra não significa agir de acordo com todos os impulsos. Significa reconhecer sua existência. Significa dizer, sim, sou capaz de inveja. Sim, sou capaz de crueldade. Sim, sou capaz de egoísmo. E por saber disso, tenho menos probabilidade de ser possuído por ela. A integração produz solidez. Além da sombra, existem estruturas mais profundas. A ânima e o animus, os arquétipos contrassexuais dentro de cada indivíduo. Um homem que reprime sua profundidade emocional pode projetar sua ânima nas mulheres, idealizando-as de forma irrealista. Uma mulher que reprime sua assertividade pode projetar seu animus nos homens, esperando que eles personifiquem sua força não reconhecida. A individuação exige dessas projeções. No centro dessa vasta arquitetura reside o si mesmo, a totalidade do consciente e do inconsciente. Não é o ego, não é a persona, é o princípio organizador da totalidade. A tarefa do ego é alinhar-se com o eu. Quando o ego e o eu estão desalinhados, a vida parece vazia, mesmo que externamente haja sucesso. Quando estão alinhados, a vida parece significativa, mesmo em meio às dificuldades. A jornada rumo a esse alinhamento não é linear. Envolve descida, confronto, tensão entre opostos. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de sustentar o conflito interno sem sucumbir a um extremo. Dessa tensão, algo novo emerge, transformação. Por isso Jung comparou o desenvolvimento psicológico à alquimia, transformar chumbo em ouro. Do caos à estrutura, fragmentação em coerência. O processo não pode ser apressado, não pode ser terceirizado, não pode ser falsificado. Isso se revela através de uma autoanálise disciplinada. Cada irritação se torna uma conflito recorrente, se torna um padrão a ser decifrado. Cada reação desproporcional se torna um convite para mergulhar mais fundo. A sociedade moderna resiste a essa decadência. Isso recompensa a distração. Isso glorifica a produtividade. Isso patologiza a introspecção. Mas a psique opera segundo leis mais antigas. Se você inflar a persona, a sombra cresce. Se você negar a vulnerabilidade, ela se manifestará como ansiedade. Se você reprime a raiva, ela se manifesta como agressão passiva. Se você evitar o autoconfronto, repetirá a mesma dinâmica relacional. A individuação não é uma fuga mística, é a maturidade psicológica. É a aceitação de que você não é uma entidade singular e consistente, mas sim uma interação dinâmica de forças. É a humildade de admitir a contradição. É a coragem de confrontar sua própria capacidade para a escuridão sem sucumbir à vergonha. Jung acreditava que o maior perigo para a humanidade era a inconsciência. Um indivíduo que desconhece sua sombra é facilmente possuído por ideologias. Um coletivo que desconhece suas projeções cria inimigos para propagar aquilo que se recusa a integrar. O trabalho de individuação é, portanto, ético. Conhecer a si mesmo reduz a projeção. Reduzir a projeção diminui a hostilidade desnecessária. Integrar a escuridão reduz a necessidade de localizar o mal exclusivamente fora de si. Não somos meros motoristas, somos sistemas complexos. O sistema de navegação que existe dentro de nós, antigo, arquetípico, simbólico, funcionará quer o examinemos, quer não. Se a ignorarmos, ela nos guiará inconscientemente.
Ao estudá-lo, participamos conscientemente. O ego não se dissolve nesse processo, ele amadurece. A figura passa de ditadora a administradora. E nessa mudança, o indivíduo se aproxima da totalidade, não da perfeição, não da superioridade moral, mas da integração. O legado de Jung não é um conjunto de doutrinas rígidas. É um convite para descer, para examinar, integrar, tomar consciência daquilo que te comove a partir do que está por baixo da superfície. Porque, até que você faça isso, o sistema de navegação funciona silenciosamente. E você pode passar a vida inteira acreditando que escolheu um destino que já estava definido para você. Não existe manobra suficientemente astuta, distração suficientemente sofisticada, conquista suficientemente grandiosa que possa separar permanentemente um ser humano de sua sombra psicológica. Você pode mudar de cidade, de carreira, de parceiro de sistema de crenças. Pode acumular diplomas, dinheiro, seguidores, admiração. Pode refinar sua persona até que ela esteja polida à quase perfeição. Mas nenhum desses movimentos altera a arquitetura fundamental da psique. A sombra não se dissolve quando ignorada. Ela espera. Ela se adapta, ela estuda você por baixo da superfície. E quando as condições são propícias, ela emerge. O verdadeiro perigo não reside na existência da sombra. O perigo reside na ilusão de que você a transcendeu, na fantasia de que você é puramente racional, puramente moral, puramente bondoso, puramente autoconsciente. Jung compreendeu isso com uma clareza perturbadora. O bem não se torna melhor ao ser exagerado, mas pior, alertou ele. E um pequeno mal se torna grande ao ser ignorado e reprimido. Quando inflamos nossa virtude, simultaneamente aprofundamos nossa cegueira. Quando negamos nossa agressividade, ela retorna como hostilidade passiva. Quando negamos nossa inveja, ela retorna como sabotagem sutil. Quando negamos nosso medo, ele retorna como controle. À noite nenhuma sombra é visível, não porque deixe de existir, mas porque não há luz para revelá-las. Da mesma forma, na inconsciência, a sombra parece ausente, mas a ausência de consciência não é ausência de realidade. A sombra não é erradicada por meio de ações morais. Ela é integrada através do confronto corajoso. Ter consciência das próprias tendências mais sombrias não torna uma pessoa imoral, torna-a responsável. Uma pessoa que conhece sua capacidade para a crueldade tem menos probabilidade de praticá-la inconscientemente. Uma pessoa que compreende sua necessidade de validação tem menos probabilidade de manipular os outros para obtê-la. Uma pessoa que admite seu ciúme pode optar por não usá-lo como arma. Mas quem insiste em estar acima desses impulsos torna-se vulnerável à possessão por eles. Você não pode controlar aquilo que se recusa a reconhecer. E, de fato, admitir que algo dentro de você está fragmentado, distorcido, incompleto é um ato de profunda cura psicológica. Dizer, sem drama, mas com honestidade: existem partes de mim de que não gosto. Existem motivações dentro de mim que contradizem minha autoimagem. Existem impulsos que disfarcei de virtudes. Essa admissão não é autocondenação. É maturidade psicológica. A autoaceitação soa suave quando dita casualmente. Soa como um slogan motivacional. Mas a autoaceitação radical, o tipo de autoaceitação que Jung insinuou através da individuação, não é sentimental, é desestabilizadora. É a disposição de confrontar a possibilidade de que você não seja quem pensa ser, que a identidade que você defende com tanta veemência pode ser parcialmente construída a partir de mecanismos de defesa, que as características que você critica nos outros podem ser aspectos rejeitados de si mesmo em busca de reconhecimento.
Aceitar genuinamente suas fraquezas é desmantelar ilusões. Aceitar sua capacidade de causar dano é renunciar à superioridade moral. Sua insegurança é abandonar a máscara da certeza. Aceitar suas necessidades não atendidas é abandonar a narrativa da independência. E talvez o mais perturbador de tudo, aceitar que você nunca será um produto acabado, que o ego que você defende nunca se alinhará perfeitamente com o si mesmo no centro da psique. Esse confronto abala os alicerces da personalidade porque a principal tarefa do ego é a continuidade. Ele busca estabilidade, busca coerência, busca preservar a narrativa que conta sobre si mesmo. Mas a individuação não se trata de preservar uma narrativa. Trata-se de evoluir para além dos limites de uma única narrativa. Admitir que você não é tão virtuoso quanto esperava, nem tão racional quanto imaginava, nem tão independente quanto afirmava. Isso não é humilhação, é despertar. A mente passou anos construindo filtros para manter verdades incômodas à distância. Ela racionalizou, justificou, projetou, minimizou. Culpou as circunstâncias, outras pessoas, o azar. E lentamente, a narrativa se solidificou. Mas a sombra é paciente. Ela espera por brechas. Quando a vida interrompe sua narrativa, uma traição, um fracasso, uma perda, um período de depressão, o ego a vivencia como uma catástrofe. No entanto, psicologicamente, esses momentos muitas vezes representam oportunidades. O sistema de navegação que você acreditava controlar revela-se parcialmente automatizado. Você percebe que estava reagindo, não escolhendo. Repetindo padrões, não criando sua própria vida. Mapas herdados, seguindo, não definindo coordenadas conscientemente. A contribuição metafórica de Jung para a psicologia pode ser compreendida da seguinte maneira. Ele não se limitou a diagnosticar a máquina. Ele mergulhou nela. Desmantelou seus mecanismos. Arriscou a própria estabilidade para explorar as profundezas do inconsciente. Seu confronto com a própria sombra não foi teórico. Foi vivido. Durante seus anos de turbulência interior, ele se deparou com figuras, visões e paisagens simbólicas que emergiram de seu inconsciente. Ele não as reprimiu, dialogou com elas, registrou-as, permitiu que o inconsciente se expressasse. Isso não é misticismo dissociado da psicologia. É o reconhecimento de que a psique contém camadas que transcendem o controle racional. O trabalho de individuação exige uma coragem semelhante, não necessariamente por meio de visões dramáticas, mas por meio de uma introspecção disciplinada. Quando você sente uma raiva desproporcional, pergunte-se: o que estava ameaçado em mim? Quando você sente ciúme, pergunte-se: que desejo não vivido está vindo à tona? Quando você sente ressentimento, pergunte-se: onde me traí ao dizer sim quando queria dizer não? Cada pergunta é uma descida. Toda reflexão honesta é um degrau descendo a escadaria até o porão da psique. A tentação, ao se deparar com o desconforto, é correr de volta para o andar de cima, para a distração, para a justificação moral, para a presunção. Mas o porão não desaparece. Ele se acumula. Integração não significa ceder à sua sombra. Significa reconhecê-la sem ser possuído por ela. Há uma diferença entre reconhecer a raiva e agir violentamente, entre reconhecer a inveja e destruir o sucesso de alguém, entre admitir a insegurança e manipular os outros em busca de aprovação. Quanto mais consciente você se torna desses impulsos, menos eles o controlam. A ignorância gera compulsão. A consciência introduz a escolha. A honestidade radical consigo mesmo não é uma revelação única, mas uma disciplina para toda a vida.
requer revisitar repetidamente as suas próprias suposições, requer tolerar a ambiguidade, requer aceitar que partes de você sempre permanecerão parcialmente inconscientes. O próprio Jung admitiu que a individuação completa, em sentido absoluto, pode ser impossível, mas a busca por ela é transformadora. O sistema de navegação da psique não desaparece quando compreendido, mas torna-se menos tirânico. Você começa a reconhecer padrões herdados, roteiros familiares, expectativas culturais, papéis arquetípicos, que antes operavam invisivelmente. Você percebe como buscava inconscientemente a validação de figuras de autoridade devido a dinâmicas parentais não resolvidas. Você nota como sabota a intimidade porque a vulnerabilidade ameaça a sua persona construída. Você reconhece como a sua ambição mascara o medo da inadequação. Esse reconhecimento não repara o sistema instantaneamente, mas dá acesso aos controles. Antes da individuação, a vida muitas vezes parece reativa. Você responde a gatilhos sem entender sua origem. Interpreta os eventos através de distorções. Persegue objetivos que não te satisfazem. Repete dinâmicas relacionais que te ferem. Parece o destino, Jung afirmou, de forma memorável. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Destino, neste contexto, é um padrão não examinado. Quando você começa a iluminar o inconsciente, o destino se transforma em escolha, não em liberdade absoluta. Nenhum ser humano alcança a autonomia total, mas em maior autoria. Você consegue perceber quando o sistema de navegação está te direcionando para um terreno familiar, porém destrutivo. Você pode pausar, você pode assumir o controle. Você ainda pode sentir raiva, mas não age automaticamente movido por ela. Você ainda pode sentir insegurança, mas não constrói sua vida em torno de compensá-la. Você ainda pode carregar vergonha, mas ela não define mais sua identidade. Isso não é autoaperfeiçoamento, é autointegração. Na visão de Jung, uma vida plena não é uma vida isenta de escuridão. É uma vida na qual a luz e a escuridão se reconciliam dentro de uma totalidade mais ampla. O si mesmo, a totalidade integrada do consciente e do inconsciente, torna-se o centro orientador. O ego não finge mais ser soberano. Ele se torna um servo de uma ordem mais profunda. E nesse alinhamento, algo muda. A persona se torna menos rígida. Você não se esgota mais mantendo as aparências. Você fala com mais sinceridade, escolhe seus relacionamentos com mais consciência, busca um trabalho que esteja em sintonia com suas inclinações autênticas, em vez de simplesmente satisfazer expectativas externas. O sistema de navegação ainda existe. Ele ainda contém arquétipos herdados, influências coletivas, complexos pessoais. Mas agora você está ciente de sua estrutura. É menos provável que você confunda suas sugestões automáticas com verdades absolutas. Você começa a inserir coordenadas deliberadamente, não baseado apenas no medo, na busca por aprovação ou na imitação, mas sim na reflexão, na intuição e no autoconhecimento integrado. A individuação não elimina o sofrimento, ela o reformula. A dor se torna informação. O conflito se torna sinal, a sombra se torna professora e talvez o mais importante, a busca pela plenitude substitui a busca pela perfeição. Você nunca vai erradicar sua sombra, mas você pode conhecê-la. Você nunca vai dominar completamente seu inconsciente. Você pode dialogar com ele. Você nunca se tornará um ser perfeito, mas você pode se tornar um ser mais autêntico. Essa autenticidade não é estridente, não é performática, é constante. É a confiança serena de alguém que mergulhou em suas próprias profundezas e retornou, não purificado, mas integrado.
Jung não ofereceu fórmulas simplistas, ele ofereceu mapas, ofereceu uma linguagem para a arquitetura invisível da psique, ofereceu uma estrutura através da qual os indivíduos poderiam começar a entender por que são atraídos por certos caminhos, presos em certos ciclos, assombrados por certos padrões. Mas a jornada em si continua sendo sua. Se você estiver disposto a descer a escadaria, a confrontar a sombra sem dramatizá-la, a aceitar sua incompletude sem desespero, então você já está participando da individuação. O sistema de navegação continuará funcionando, mas agora você está aprendendo sobre seu funcionamento. Você está analisando seus circuitos. Você está reconhecendo suas distorções. E lenta e deliberadamente, você está alinhando seu ego com algo mais profundo. Não se trata de controlar todos os resultados, mas de viajar com maior consciência. Não para eliminar a escuridão, mas para acender a luz dentro dela. Não se trata de se tornar outra pessoa, mas sim de se tornar mais plenamente quem você é. E nesse processo contínuo, imperfeito, exigente, transformador, você se aproxima do centro, mais perto de si mesmo, mais perto da plenitude.